Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa questão que, nossa, mexe com muita gente. Por que parece que o bem e o mal crescem tão juntos no mundo? E para explorar isso, a gente vai usar como base uma história muito conhecida de Jesus, sabe? Aquela parábola do trigo e do joio, que está lá em Mateus, capítulo 13. Exato. Uma imagem poderosa, né? Um campo onde crescem juntos a planta boa, o trigo, e uma erva daninha, o joio. A nossa ideia aqui é tentar desvendar o que essa história quer dizer. O que ela revela sobre como Deus age diante do mal que a gente vê por aí. E já começa com aquela pergunta incômoda, né? Pois é, se o campo é de um semeador bom, que plantou semente boa, por que tem joio ali? E mais, por que não arrancar logo? Como lidar com isso? Vamos tentar entender juntos. Ok, vamos lá então. Recapitulando rapidinho a parábola. Um homem semeia a boa semente, o trigo, no seu campo. Tudo certo. Mas aí, enquanto todo mundo dormia, vem um inimigo e semeia o joio no meio do trigo, escondido. E quando as plantas crescem, os empregados percebem, ué, tem joio aqui. E a primeira reação deles é, vamos arrancar isso agora. Uma reação bem humana, né? Ver o problema e querer eliminar na hora. Totalmente. Só que o dono do campo surpreende. Ele diz, não, de jeito nenhum. E por quê? Porque ao tentar tirar o joio, vocês correm o risco de arrancar o trigo bom junto. É melhor deixar os dois crescerem juntos até a colheita. Ah, entendi. A separação fica para depois, na hora certa. Exato. Só na colheita é que ele daria a ordem para separar o joio para ser queimado e o trigo para ser guardado. E o fascinante, como você disse, é que a própria fonte, o próprio texto bíblico, traz a explicação de Jesus para os discípulos. Ele decodifica a parábola. Sim. Ele diz que o semeador da boa semente é ele mesmo, o Filho do Homem. E a boa semente são os filhos do reino. E o campo é o mundo todo. O joio, bom, são os filhos do maligno. Semeados pelo inimigo, que a fonte identifica como Satanás. E a colheita, o momento da separação final, representa o fim dos tempos. E quem faz a separação não são os servos apressados. Não mesmo, são os anjos. Eles que vão tirar o joio e ajuntar o trigo. Fica bem clara essa distinção de papéis, né? Muito clara. E essa impaciência dos servos. A gente se identifica, não é? Essa vontade de purificar tudo, de separar o certo do errado imediatamente. Com certeza. A gente vê o mal e pensa, tem que acabar com isso já. Exatamente. Uma justiça rápida. Pois é. Mas a ordem do dono, deixar e crescer ambos juntos, revela muita coisa segundo a análise da fonte. Primeiro, esse perigo real do julgamento humano ser falho, precipitado. A gente pode errar feio, né? Confundir quem é trigo e quem é joio. Exatamente. A fonte reforça. Só Deus conhece de verdade o coração, as intenções. Nosso julgamento é superficial, limitado. Corremos o risco de condenar o inocente ou absolver o culpado, metaforicamente falando. Faz sentido. E tem mais alguma razão para essa espera? Sim. A fonte aponta para a longanimidade de Deus. Essa paciência imensa. É como se Deus permitisse que o mal se desenvolvesse, mostrasse bem quem é, sabe? Para que na hora do juízo a justiça dele ficasse, indiscutível. Ah, interessante isso. A fonte até compara com a paciência que Deus teve com Satanás lá no céu, antes da queda. Menciona isso sim como um padrão divino. Deixar a natureza do mal se revelar completamente, para que seu caráter justo e amoroso ficasse evidente para todos. Mas e na prática, dentro da comunidade de fé, por exemplo? Como lidar com essa mistura? A fonte fala sobre ter joio dentro da igreja. Fala, e é um ponto bem realista. A presença de pessoas que não são genuínas, os filhos do maligno infiltrados, a fonte cita exemplos como Ananias e Safira ou até Judas Iscariotes, não anula a validade da comunidade. Não é para desanimar quem é fiel, então. De forma alguma. A mensagem não é para ser ingênuo ou conivente com o erro, claro, mas é para entender que a separação final, o julgamento definitivo, não cabe a nós. Entendi. Então a orientação não é sair por aí tentando arrancar o joio à força. Não mesmo. A lição prática que a fonte tira é outra. Primeiro, evitar ficar fazendo julgamento sobre o destino eterno das pessoas. Isso é com Deus lá na colheita. E o segundo ponto? É focar na própria vida, no próprio crescimento espiritual. Ser um bom trigo, entende?
cuidar da própria fidelidade, do próprio testemunho. E a fonte também alerta contra usar métodos, digamos, humanos para tentar forçar uma pureza? Sim, e é um alerta forte. Critica o uso histórico da força do poder civil para tentar limpar a igreja. A fonte diz que isso é usar as armas do inimigo, não as de Deus. Acaba representando mal o próprio Deus. Puxa, isso dá o que pensar sobre muitos momentos da história, né? Sem dúvida. Olhando o quadro geral, então, essa parábola nos ensina muito sobre a paciência de Deus, sobre a soberania dele no julgamento final e sobre essa realidade da batalha espiritual que acontece no mundo, nesse campo. É uma forma de entender por que as coisas são como são, essa mistura de bem e mal convivendo. Exatamente. Mostra a estratégia divina, por assim dizer. Permitir a coexistência até o tempo certo, segundo os critérios dele. Então, para a gente amarrar as ideias aqui, a parábola do trigo e do joio, segundo a nossa fonte, explica que Deus permite que o bem e o mal convivam até a colheita final. Isso ensina sobre a paciência dele, alerta sobre o nosso julgamento precipitado E nos chama a focar em sermos nós mesmos fiéis, em sermos trigo de verdade. perfeito. E fica talvez uma reflexão final para quem nos ouve, né? Considerando essa paciência toda de Deus que a parábola mostra, Qual seria? como a gente pode cultivar mais dessa longanimidade, desse discernimento no nosso dia a dia? Sem, claro, ser indiferente ao erro ou ao pecado, mas confiando mais no tempo e na justiça de Deus para essa separação final. Como achar esse equilíbrio? Uma pergunta excelente para a gente levar e continuar pensando. Esperamos que essa análise das fontes tenha trazido alguma luz. Se você achou útil, compartilhe com mais gente. Isso aí. Obrigada pela companhia e até a próxima.